Então vamos dar início à aula de hoje. Como eu havia falado aí antes de iniciar a gravação, eu vou deixar um trabalho dessa parte aí da arquitetura de microprocessadores aí para fazer no Proteus, algo semelhante aí ao que a gente fez em aula, tá? Vou cobrar algumas coisinhas diferentes aí, até para vocês aplicar aí tudo que a gente viu. A partir da aula de hoje a gente vai começar a falar um pouco mais sobre Arduino, tá? Então na semana passada a gente finalizou ali aquele programa, né? A gente desenvolveu essa arquitetura aqui, montou essa arquitetura do SAP 1 no Proteus, né? Todos os blocos aí, todos os registradores, né? Inclusive fez esse exemplo lá. Em cima disso aí eu vou deixar aí uma atividade aí que vai ser, na verdade, a atividade, deixa eu ver no plano de ensino aqui, que vai ser a atividade, o projeto 1, tá? Esse projeto 1 vai ser essa arquitetura aí, tá? Montar essa arquitetura aí e fazer um relatório, tá? Eu vou fazer uma, um descritivo, tá? Do que eu vou estar pedindo, mas basicamente vai ser desenvolver montar essa arquitetura aí no Proteus e executar aí algumas funções aí de soma e subtração dentro do que a gente viu aí em aula, tá? Certo? Então, né, a gente finalizou a aula passada falando aí sobre esse microcontrolador da unidade de controle. A gente viu então que todos os passos a serem executados, né, tirando aqueles passos que são primordiais, né, dá para dizer assim, eu não consigo tirar esses passos, né, que são o passo 1 e o passo 2 para qualquer instrução ali, né, a parte do ciclo FET, qualquer instrução eu vou estar executando esses dois passos aí, né. Os demais dados aí dessa tabela, né, dessa tabela de controle, são referentes aos ciclos aí de operação que a gente definiu no projeto, tá? E em cima desses ciclos aí a gente montou essa tabela na memória 1, memória 2, a gente precisou de duas memórias, né, em virtude do que a gente encontra no Proteus, para poder ter todas as informações e para poder controlar, na verdade, todos os bits de saída, né? Como cada memória tem somente 8 bits, certo? Então a gente usou duas memórias para estar controlando aquele processador SAP 1, né? Microprocessador SAP 1. E aí embaixo deixei aí os hexadecimal, né, da memória 1, da memória 2. Então vejam, né, pessoal, que no final a gente fica com um código em binário aí, né? Então, claro, ainda essas memórias estão fazendo uma gravação aí em hexadecimal, né? Mas entendam que cada posição aí, né, eu tenho 8 bits, certo? E cada posição eu consigo contar até 15. Cada posição da memória, cada endereço da memória eu consigo contar até 15. Consigo colocar um dado lá de 0 a 15, né? Em cada posição da memória. O que, né, na parte externa se resume a 8 bits. Certo? Dito isso, né, então a gente tem essa linguagem de máquina, que seria esses códigos aí embaixo, né? A gente entra aí, né, pro microcontrolador, né, que é o que a gente vai começar a trabalhar daqui para frente, tá? O microprocessador que a gente viu até aqui tem o maior foco a parte de processamento, né, de processar dados. E os microcontroladores, nesse sentido, eles são mais versáteis,
tá? Eles processam dados, sim, porém eles são mais voltados para uma determinada aplicação. Microprocessadores precisam de outros componentes para o seu funcionamento, então eu preciso de periféricos, né, conectados aí com ele, para que eu consiga de fato estar realizando operações, instruções, né, que vão contar aí com dispositivos externos, memória externa, teclado, mouse, enfim, dispositivos externos aí para mim poder estar realizando as operações. Ainda ele é mais utilizado em aplicações que necessitam de grande poder de processamento. Então, um microprocessador ele é voltado para poder de processamento, né? Ele tem mais foco na velocidade. E os microcontroladores, né, não deixam de ser um microprocessador, porém ele tem, né, circuitos embarcados, né, ele tem periféricos. É utilizado em aplicações mais dedicadas, né? Então o Arduino ele é uma plataforma ali de fácil programação, né? A ideia dele consiste em a gente realizar um programa, né? Realizar um código e tá a partir desse código aplicando aí diretamente em periféricos aí que a própria plataforma do Arduino disponibiliza, né? Então são periféricos de sensor ultrassônico, assim, né? Que mais? Sensor de presença, sensor de umidade, ele uma gama bem grande, né, bem vasta de periféricos aí que são conectados diretamente nessa placa aí, né, do Arduino. Mas linkando com o que a gente viu, né, até aqui na disciplina, a gente tem linguagens de programação, né? A gente não chegou a entrar aí nessa linguagem assembly, tá? Eu vou deixar o material aí para quem quiser dar uma olhada. Mas, enfim, né? Como o tempo que a gente tem aqui não é muito comprido, né? Essa disciplina aqui é muito ampla. Eu posso abrir muito ela, né? Para áreas aí da engenharia da computação. Então a gente sempre busca focar mais em aplicação, tá? Em estar programando e estar trabalhando em cima de resolver um problema e executar, né, uma rotina para a gente aplicar aí e resolver um problema que a gente tenha, tá? Claro que a gente vai, né, conceituar aí tudo isso dessa parte de microprocessadores, né, que a gente viu até aqui, porém não é muito o foco aqui da disciplina, tá? Então essa parte da assembly, né, eu passei um código aqui de assembly de um programa bem simples, que é um programa de piscar um LED. Então percebam aqui, né, que esse programa de piscar um LED, ele é bem extenso, né? Se vocês pensarem aí numa linguagem assembly, que ela é uma linguagem um pouco, né, um pouco mais próxima da linguagem de máquina, né? Então a gente tem alguns mnemônicos ali, onde a partir destes o microprocessador ele converte, né, essa linguagem aí uma linguagem de máquina, mas percebam que, entendam na verdade, que em assembly eu tenho um código muito mais próximo do que de fato vai ser feito, vai ser gravado na memória da unidade de controle, ou vai ser gravado dentro do microprocessador. Aqueles bits lá que a gente viu, né, na aula passada, que eu mostrei agora há pouco, são esse código que é gravado, né, que é o código que vai ter todas as instruções, todos os passos que esse microprocessador precisa realizar, né? E a linguagem assembly é uma linguagem que mais se aproxima dessa linguagem, tá? É o passo mais curto entre o código de máquina aqui, né, que a gente tem, né? Que no caso aqui a gente definiu uma tabela primeiramente, mas aqui a gente não define essa tabela, né? Nosso intermediário é essa linguagem e o próprio computador, o próprio microprocessador, lendo esse código aí, ele transfere essas informações em bits gravados na memória, tá? Também trouxe aí um arquivo em C,
em ANSI C, né? Que é um nível um pouco maior, né? Um pouco mais abstrato, né? Eu tenho um nível maior de abstração. Porém, né, percebam que eu já tenho, né, na medida que eu vou aumentando essa abstração, eu tenho aí já uma redução do código, certo? Aqui já se percebe aí uma facilidade em entender o que está sendo feito, né? Logo de cara a gente já consegue entender. Claro que tem alguns termos em inglês ali, mas percebam que já é mais direto, né? E no Arduino, né, justamente para cumprir a função dele, que é ser uma linguagem de fácil entendimento, ele é o mais simples de todos, né? Então eu tenho aqui um void setup, onde eu defino um pino, né? E tenho um void loop. E dentro desse void loop eu chamo 4 funções, né? E está resolvido o meu problema aí de piscar um LED, certo? Então vejam aí que na medida que eu vou aumentando o nível de abstração, mais fácil é o entendimento do que está sendo feito, né, o que está sendo definido aí dentro desse código. Porém, isso acarreta para dentro do microprocessador ou para o microprocessador, acarreta em perdas de desempenho, uma vez que o código hexadecimal vai ser cada vez maior, uma vez que eu tenho um nível maior de abstração. Então, vamos ver aqui diretamente, né, o que acontece, né, com aquele arquivo em máquina, o arquivo que vai ser gravado dentro da unidade de controle de cada um desses arquivos aqui. Né, somente uma ideia de piscar um LED. Percebam aqui que eu tenho, né, na assembly um código bem curto, né, que vai ser gravado na memória. E lá atrás, né, ali no slide anterior, a gente teve que na linguagem assembly a gente tem um código maior, né? O código de programação, ele é o maior de todos, né? E na linguagem de máquina isso se inverte. Agora eu tenho que a assembly tem o menor código de máquina, né? Seguido aí da minha linguagem C, né? Um pouco maior. E do meu Arduino, tá? Aqui eu peguei diretamente do Arduino aqui, esse código. Montei ali esse mesmo sistema aqui, né? Esse carinha aqui. Montei lá e tirei o arquivo hexadecimal. E percebo a diferença de tamanho dos códigos aí em máquina, em linguagem de máquina, né? Então eu tenho 930 bytes para piscar um LED, né? Um código gerado aí no Arduino. Claro, né? Não vamos levar em consideração aqui que isso aqui seja algo linear, né? Obviamente, aqui na linguagem Arduino eu vou ter possivelmente várias linhas desse código aqui que são configurações, né, da placa, configurações ali do sistema, tá? Que tem a ver também com a arquitetura, né? Cada arquitetura vai me gerar, vai me demandar estruturas definidas aí no código de máquina que porventura pode não existir em outras, né, em outros microprocessadores, né? Eu posso não precisar definir certas particularidades na minha linguagem de máquina em dois microprocessadores distintos, né, que tem uma arquitetura diferente da outra, tá? Então, mas mesmo assim, né, pessoal, mesmo, né, desconsiderando essas configurações, essas definições intrínsecas de cada arquitetura, percebam que existe sim uma ligação direta entre o nível de abstração e o tamanho do meu código em máquina. Tá? Então, com certeza, esse cara aqui vai demorar mais tempo de processamento, né? Eu vou ter mais, vai demandar mais poder de processamento para mim estar executando esse código do que os demais, né? O que em determinadas aplicações
não impacta, né, tanto assim. E justamente por eu não ter tanto impacto, que se despreza, né, se busca aí, se buscou dentro da plataforma Arduino o maior nível de abstração possível, né, dentro aí de características que ainda se assemelham à linguagem C. Então vejam que, claro que para quem já programou em Arduino aí, né, sabe que ainda existe uma abstração, né, desculpa, ainda existe ali códigos que tu precisa entender, né, não vai ser de cara que tu já entende aí o que está sendo feito em cada rotina, né? Mas isso também tem a ver com um outro objetivo que seria fazer com que a pessoa entenda os principais conceitos de programação, né? E uma vez programando em Arduino, um passo aí, né, um segundo passo aí para começar a programar em C não fica muito distante, uma vez que as linguagens são até parecidas, né, não são completamente parecidas, né, mas são, né, em sua maioria ali parecidas, tá? Os códigos ali são bem parecidos. Então aqui a gente tem aqui eu quis trazer aqui para vocês o que essa diferença de código gera de fato aí no meu desempenho do meu controlador. Então, quanto mais eu aumento o nível de abstração, maior vai ser o meu código, mais tempo eu vou demorar para processar aquelas instruções, tá? Então, digamos que eu vou definir aqui eu piscar dois LEDs, tá? Ao mesmo tempo. Estou piscando dois LEDs ao mesmo tempo e eu vou usar um osciloscópio, que é uma captura de um osciloscópio. Eu quero saber em quanto tempo eu tenho o acionamento desses dois pinos aí, né? Então foi desenvolvido um códigozinho bem simples no Arduino, tá? Onde eu tenho aqui a definição de dois pinos como saída, tá? Então, no Arduino, lá na parte do setup, eu preciso definir os pinos digitais se são uma entrada ou uma saída. Então, ele definiu dois pinos, o pino 8 e o pino 9 como saída. E ligou, então, né, a partir do comando digital write, a gente vai ver com mais calma o que é cada comando, os principais comandos aí. Mas o digital write, ele é um comando que faz eu jogar um nível lógico 1 na saída do meu pino. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? No void loop, isso aqui é uma função que fica, né, em ciclo, né? Eu fico repetindo isso aqui. Enquanto eu tiver clock no meu microprocessador, eu vou ter que essa função vai se repetir, né? Cada clock eu vou estar entrando novamente nessa função e executando os códigos que estão ali dentro, né? Então o digital write aqui está setando, definindo aí os dois pinos, o pino 8 e o pino 9 em nível lógico alto, certo? Que pode ser 5 volts aqui, né? Enfim. Falando aí em um sistema TTL, eu vou ter 5 volts ou 0, tá? Então aqui, digamos que eu tenha 5 volts, que seja um sistema TTL. Após definir esses 5 volts, após, né, definir esses dois pinos em nível lógico alto, eu dou um tempo, uma pausa, né? Dou uma pausa aqui, um tempo. Depois eu coloco os dois em nível lógico baixo e dou mais um tempo, tá? Um tempo aí de 5 milissegundos, né? Que é o que eu estou passando, né? Esse valor ali do delay é em milissegundos. Então, como eu passei o valor pausa, e o pausa aqui em cima eu defini como 5, eu estou passando, né, um valor de uma pausa aí de 5 milissegundos. Então percebam que aparentemente, né, os dois são colocados em nível lógico alto ao mesmo tempo, né? Desculpa aqui, né? São colocados em nível lógico alto ao mesmo tempo e em nível lógico baixo ao mesmo tempo. Mas se for dar um zoom ali, né, nessa região,
a gente vai perceber aí que tem uma diferença, uma defasagem entre o momento que ele definiu em nível lógico alto o pino 8 e o nível lógico alto em... Não, desculpa. No momento que ele... Aqui eu tô pegando uma descida, tá? Assim, tô dando um zoom aqui não na subida, tá? Tô dando na descida. Então, no momento que eu tô desligando, eu tô colocando os dois pinos em zero, tá? Ou nível lógico baixo. Perceba que eu tenho um gap aí entre o acionamento do pino 8 e o acionamento do pino 9. Né? Eu não tenho os dois pinos sendo colocados em nível lógico baixo simultaneamente. Isso tem a ver com o tamanho do código, com certeza. Né? Uma vez que eu tenho aí mais linhas para percorrer, eu vou ter um tempo maior de processamento até que eu possa de fato estar executando toda a instrução. Mas se a gente, em vez de passar valores abstratos para o Arduino, eu posso também estar descobrindo qual que é o registrador dos pinos que eu quero definir. Então, a porta B, o port B lá da arquitetura do Arduino, tá? A gente vai falar um pouquinho mais depois. Eu tenho aqui, né, que essa porta B, esse port B, mapeia os pinos digitais do 8 ao 13, né? 8 ao 13 do Arduino. Isto é, cada pino corresponde fisicamente a um bit desse registrador. Então, né, da aula passada, né, os registradores são memórias, né, que eu pego uma informação e jogo na saída, certo? Pego uma informação que está no barramento e jogo na saída. Então, se eu descobrir quais são esses registradores, de repente eu posso estar no meu código definindo o valor da saída diretamente do registrador. Ao invés de eu chamar uma função abstrata que, ao fim, né, daquela função, eu vou estar definindo o bit de saída do registrador, eu vou lá diretamente no registrador e defino com nível lógico alto ou baixo esses dois pinos, né? Que é a ideia desse segundo momento aqui. Então, os pinos que a gente usou ali nos testes, né, são o 8 e 9, que correspondem ao port B0 e o port B1 desse registrador. Tá? Então, o port B0, o port B1 é o pino 8 e o pino 9, certo? Beleza? Então, o port B0, eu tenho aqui, né? A port B0, port B1. Então, só para vocês verem um pouquinho aí da arquitetura desse cara aqui. Né? Então, eu vou estar definindo o port B0 e o port B1 em nível lógico. Desculpa aí, eu vou estar definindo o port B0 e o port B1 diretamente no registrador. Podem ver aqui, ó, que o port B0 eu tenho aqui o pino 8. Ó, e o port B1 eu tenho o pino 9. Tá aqui, né? Beleza? Então, fazendo isso agora, aqui no meu void loop eu tô, né, ligando a saída 8 a partir de um bit que eu tô definindo lá, né? Então, no port B, eu tô definindo... Opa, eu tô definindo aqui em nível lógico 1 o meu port B0, né? Meu port B vai né? Eu tenho 8 bits no port B, né? O port B0 é o meu pino 8 e o port B1 é o meu pino 9. Então ele está fazendo o que aqui? Está definindo cada bit do registrador de forma manual, tá? Então ele primeiro definiu o port B0 em 1, deixando o nível lógico alto o pino 8, e depois definiu o port B1 em nível lógico 1, né? Colocando em nível lógico
1 a saída do registrador também, né? Fazendo com que o pino 9 também ficasse em nível lógico 1, ou nível lógico alto. E depois, né, ele deu uma pausa, certo? Deu uma pausa e colocou os dois de volta para 0. Certo? Então ele usou aqui um comando aqui, né? Para fazer isso, aqui para colocar em 1, aqui para colocar em 0, tá? Certo? Então aqui a gente pode ver que eu tive uma redução agora desse gap, uma vez que eu estou definindo diretamente no registrador o que eu preciso fazer. Então, o tempo de 4,24 microsegundos foi agora para 140 nano, né? A diferença de tempo entre acionar um registrador e o outro. Uma redução aí de 96%. Ou apenas 2 ciclos de clock. Então, demorou 2 ciclos de clock para fazer essa troca de um para outro, né? Então, se eu colocar lado a lado a diferença, né? Aqui eu tinha quando eu estava usando o Digital Write, né? E aqui agora quando eu estou usando, né? Definindo a saída do registrador diretamente, né? No código. Isso é possível no Arduino, tá? Fazer, programar em linguagens mais próximas de máquina, tu pode fazer também no Arduino, tá? Até para a questão de tu visualizar isso aqui. Então, no tamanho final do código, teve-se uma redução também importante, de aproximadamente 20%. De 976 bytes, meu código foi para 776, né? Então, claro que ainda existe aí bastante configuração no meio, né? Mas percebam que já houve uma redução significativa aí. Agora, no terceiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou definir no mesmo ciclo os dois em nível lógico 1. Né? Que é o que eu estou fazendo aqui. Ó. E depois, no mesmo ciclo, os dois em nível lógico baixo, né? Nível lógico 0. No meu código, eu estou fazendo exatamente no mesmo momento, né? Estou definindo o bit da saída do registrador em 1, no pino 8 e no pino 9, no mesmo instante, né? Na mesma instrução. Na mesma instrução, eu estou passando nível lógico alto nos dois pinos. Agora eu tenho aqui, exatamente no mesmo momento, tenho esse acionamento, né, da saída 9 e da saída 8, ou o desligamento, né, a gente está pegando a borda de descida. Então, o que eu quero, né, que fique, né, pessoal? Percebam que existe aí, né, um custo operacional, um poder de processamento necessário para que linguagens mais de alto nível possam ser executadas, tá? Então, é natural que, na medida que a gente vai aumentando os nossos sistemas operacionais, né, agora a gente está no Windows 10, que isso exija mais poder de processamento, mais memória do nosso microprocessador. Por quê? Eu tenho uma quantidade maior de instrução, certo? Além de que essas instruções ficam cada vez mais em alto nível, ou seja, cada vez mais próximas de uma linguagem que nós entendemos, né? Então fica mais distante daquela linguagem de máquina que a gente estava vendo aí nas aulas iniciais, tá? Isso acarreta, né, ou impacta diretamente aí no desempenho desse microprocessador. Então vejam, né, que cada tipo de instrução, né, quanto mais eu tenho essa abstração, maior vai ser o tempo que eu vou executar uma tarefa e outra. E quando eu preciso, por exemplo, nesse exemplo aqui, definir dois pinos no mesmo instante, né, em nível lógico alto ou nível lógico baixo, eu tenho aí esses gaps, né, em virtude do tempo de processamento
entre uma instrução e outra. Claro que eu estou falando aqui de um Arduino que tem um poder de processamento muito menor que um microprocessador, certo? E um microprocessador também, ele possui uma arquitetura que vai otimizar, né, da melhor maneira possível a execução das instruções. Mas, mesmo com otimizações, eu vou ter perdas, né, de desempenho com o aumento do número de instruções que eu vou ter. Né? Então, quando eu estou jogando um jogo, por exemplo, eu tenho um número de instruções maior. Por isso que eu vou demandar maior processamento para mim poder executar aquelas instruções. Certo? Além de que todas aquelas instruções ali tem que ser decodificada, né? E levado para um nível de máquina. A linguagem em si, ela não vai... ela não busca conversar diretamente na mesma linguagem da máquina, bem pelo contrário, né? O que se busca é desenvolver linguagens o qual usuários possam estar desenvolvendo um programa ali, né? Onde esse programa execute ali, né? Acione e desacione registradores de acordo com o necessário. O cara que vai estar desenvolvendo um programa, ele não quer saber qual é o registrador que vai ser acionado, qual é a sequência de acionamento que a unidade de controle precisa seguir, tá? Ele não quer saber isso aí. Ele só quer saber qual que é os códigos, né, em linguagem de mais alto nível que ele tem que colocar ali para que aquilo ocorra, certo? Então, a partir da aula de hoje, a gente vai exatamente entrar nessas linguagens de alto nível, né? E em cima delas, o compilador, né, que vai ser responsável por pegar esse código que a gente escreveu e transformar em linguagem de máquina, certo? Eu queria até poder ter dado mais aprofundamento aí nessas questões aí de microprocessador, de instruções, né? Mas infelizmente a gente não tem tempo hábil aqui no curso, aqui na disciplina, tá? Mas fica aí, espero que, né, com o que a gente viu em aula seja o suficiente para instigar vocês a correr um pouco mais atrás, descobrir como é que funciona, né? Periféricos, como é que uma placa de vídeo, né, para quem gosta de jogar, como é que uma placa de vídeo executa instruções, né? Como é que ela passa essas instruções para o microprocessador, como é que é uma instrução de uma imagem, como é que é uma instrução de uma palavra, né? Como que isso se transforma em bits a serem executados, a serem transferidos, né, dentro de um registrador para outro, né? Enfim, eu espero que tenha instigado o suficiente para que vocês vão atrás aí, né, e tentem entender um pouco melhor aí para quem tiver interesse em se aprofundar mais nessa área, tá, pessoal? Mas aqui na disciplina a gente precisa, né, elencar esses pontos, né, conceituar bem aí o que é as arquiteturas, né, quais são os principais blocos aí dentro de um microprocessador, microcontrolador, mas a gente tem que ir além, tá? A gente tem que ir além, a gente tem que, acima de tudo, conseguir desenvolver códigos que, de fato, vão nos executar aí, vão nos resolver algum problema físico, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre Arduino, até para quem não tem, aí eu sugiro que baixem, tá? Tem aí uma versão bem... Na verdade, tem versão gratuita na internet, né? Acho que eu tenho aqui no segundo slide, ó. Entrem lá, se quiserem baixar já durante a aula. Fiquem à vontade aí. Vão lá no site do Arduino e baixem a última versão, né? É bem fácil de instalar. Tem duas versões ali. Uma que é somente um arquivo, um WinRAR que tu baixa ali, descompacta aquele arquivo ali e automaticamente tu tem aí, né, clicando no executável, ele já abre automático
a plataforma ali de programação, tá? Então é bem tranquilo aí, baixem aí que a gente, né, vai utilizar aí nas aulas aí, nessa aula, na próxima, esse programador, essa plataforma de programação aí em Arduino, tá? Mas, né, vamos introduzir, né? Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre. Possui uma linguagem padrão de programação, a qual tem origem em wiring, sendo essencialmente C e C++. Então, a estrutura é muito parecida com a linguagem C. Seu objetivo é proporcionar um ambiente de fácil acesso, baixo custo e que possibilite os mais diversos trabalhos através de suas vastas possibilidades de funções e bibliotecas. Possui uma interface serial e USB que possibilita a interação com demais dispositivos, bem como a programação de suas entradas e saídas digitais e analógicas para que executem as funções desejadas. Ainda, né, tem vários, bem como vários outros microcontroladores, o Arduino possui seu próprio ambiente integrado de desenvolvimento. Então, né, a IDE, né, que é esse ambiente integrado de desenvolvimento, vocês podem baixar aí nesse site aí que eu acabei de comentar, onde, né, poderemos realizar a programação da plataforma, utilizar suas bibliotecas, compilar o código e gravá-lo no Arduino. Para fazermos o uso desse software, é necessário fazer seu download de forma gratuita no site arduino.cc, ou mais precisamente no link a seguir. Tá? Então baixem aí, pessoal. Esse aí vai ser bem tranquilo de baixar, tá? Acho que é em torno de uns 200 MB. Deixa eu ver aqui o tamanho que tem. É um pouquinho mais, tá? O arquivo compactado é uns 200 MB. Depois descompacta dá em torno de uns 540 aqui. O meu, pelo menos. Que eu baixei. Baixei a última versão. Dá para o senhor botar o link aqui no chat? Posso colocar sim. Deixa eu ver aqui. Tá aí. Beleza? Então, a gente vai trabalhar aqui na disciplina. Deixa eu ver aqui. Com dois modelos, tá? O Mega, Arduino Mega e o Uno, tá? Eles são praticamente bem parecidos, a única diferença mesmo é o processamento. Não, a velocidade de clock é o mesmo, tá? É questão de quantidade de pinos e memória que muda, tá? O Mega tem mais pinos que o pinos digitais, né? Tem mais pinos externos aí que o Uno, tá? Então, o microcontrolador, vamos fazer aí um comparativo. O ATmega 2560 e o ATmega 328. Tá? A tensão de operação, os dois 5 volts. Corrente de operação, 40 mA cada um. Tensão de entrada limite, 7 a 12 volts, né? Ou 6 a 20 volts. Pinos digitais, 54 pinos. 15 pinos PWM. E o Uno R3 tem 14 pinos, 6 pinos PWM. Pinos analógicos. Arduino Mega tem 16, o Uno tem 6. Memória flash, 256 KB, sendo 8 KB utilizado pelo bootloader. 32 kilobytes o Uno. Então ele tem mais uma... A maior diferença dele é em questão de memória, tá? A memória SRAM também, né? É maior do Mega. Enfim, né? Eu até tinha comprado um tempo aí, eu tava trabalhando com esses Arduinos aí. Acabei negociando aí, passando pro PC, meu colega aí, né? Professor de vocês, o Paulo César.
Então, claro que a gente não vai poder ter aula prática, né, pessoal? Não sei até o final da disciplina aí. A questão de ir pro laboratório, enfim, né? Se desse, né, a gente podia programar alguma coisa lá, tá? Porque esse kit que eu comprei, que depois eu passei para ele, é um robô, né, que tem vários braços, né? Ele tem vários servos motores e tem 4 motorzinhos ali onde ele faz ele vai para frente, vai para trás, gira em torno do eixo dele, né? E é bem interessante, né? É bem desafiador aí estar programando ele. Ele une bastante conceitos interessantes. Comunicação serial, uso de pinos digitais, pinos analógicos, né? Enfim, ele é bem interessante mesmo, uma vez que envolve aí bastante programação aí para poder fazer ele se locomover e mexer o braço ali, né? O servo motor. Certo, pessoal? Então aqui a gente tem um Mega, tá? Um Arduino Mega. E para quem tem o Proteus aí, pessoal, até deixa eu comentar que eu tava esquecendo aqui, tá? Eu deixei um arquivo aqui no Classroom, não sei se alguém viu, que é essa biblioteca Arduino aqui, ó. Aí essa biblioteca permite você estar utilizando o Arduino dentro do Proteus, tá? Que é exatamente isso aqui, ó. Ó, você está utilizando o Arduino aqui dentro. Então, quando você instalar a biblioteca, vai aparecer aqui, né, Simulino. Você coloca um Simulino e aparece aqui o Mega, o Nano, o Uno, Uno SMD, tá? Então, mais o Mega e o Uno que a gente vai usar aqui, né? Não sei se vai precisar usar o Mega, né? Mas enfim, né? Tem mais pinos, enfim, né? Tem mais opções aqui. Quantos pinos PWM tem o Mega? Deixa eu ver aqui. 15 PWM. Tem 15 PWM, tá? Então, tem que ver lá certinho quais são esses pinos PWM, tá, pessoal? Aqui, ó, do 0 até o 13, que tá dizendo que tem 14 aqui, na verdade. Quantos pinos digitais? 54. Porque tem mais pinos aqui, ó. Aqui também é pinos, ó. Essa parte aqui também é pinos digitais. Isso aqui também é pino digital, tá? Mas pode ser usado como comunicação serial. Esse TXRX aqui, né? Isso aqui é tudo comunicação serial, tá? E tem 3 comunicações seriais. O Uno acho que tem só uma, né? Tem só uma, ó. TXRX. Ó. Esse TXRX aqui é para comunicação serial, certo? O que mais eu queria mostrar aqui? Esse cara aqui tem 2, tem 4 comunicação serial. Não sei se fala aqui sobre isso. Eu não chega a falar aqui sobre a comunicação serial dele, né? Não fala, só os pinos PWM mesmo. Outra coisa que eu queria falar é a seguinte: como é que faz para instalar aquilo lá, né? Ó, o arquivo que eu deixei lá que é esse arquivo aqui, ó, Biblioteca Arduino, vocês vão baixar e vão descompactar ele. Na verdade, eu acho que já é direto, eu acho que eu subi direto esse arquivo aqui, tá? Não precisa nem descompactar. Aí vocês pegam esse arquivo aqui, vão lá em C, tá? Em C, Arquivo de Programas, Lab Center Electronics, né? Que é onde está instalado o Proteus. Vão aqui no Proteus 8, vão aqui em Library e colocam aqui dentro, tá? O meu já tá aqui, ó. Ó, tá aqui já. Esse cara aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo.
Se eu não me engano é esse cara aí. Eu não quero mexer aqui agora. Quero ver se bate com o nome lá. É ponto .lib, na verdade. Cadê o ponto .lib? Não, ele é esse cara aqui, ó, ponto .lib. Então vocês vão colocar aqui dentro, tá? Esse aqui, ponto .lib. Tá aqui na pasta, ó. Ó, blog embarcado. Blog embargo, eu ia falar. Blog embarcado. Ponto .lib. Tá? Então tá aqui, ó. Blog embarcado. Dentro da parte aqui da library do Proteus, tá? Lembrando que tem que estar com o Proteus fechado. Fechem o Proteus, coloquem essa biblioteca aqui dentro, aí abrem. Aí quando vocês forem aqui em PIC, né? Pegar um dispositivo, PIC Devices, aí vocês vão botar aqui Simulino e vai aparecer essa biblioteca aqui do blog embarcado, tá? Acho que é bem tranquilo, tá, pessoal? Vai fazer isso aí. Onde que nós estava? Aqui. Pessoal, quem não conseguiu instalar o Proteus ainda, tentem instalar o quanto antes, tá? Eu vou deixar um trabalho aí. Eu fiz um grupo no WhatsApp para quem estava, né, com problemas, enfim. Alguns me procuraram, outros não. Então, tenho em mente aí que a gente vai estar utilizando o Proteus aí para fazer alguns exercícios aí, até umas atividades aí, projeto. Inclusive esse que eu fiz na aula passada, tá? Vou cobrar aquilo ali. Então, instalem aí, tá? Poucos me procuraram, vieram falar comigo, dos que eu encaminhei o e-mail. Então, sugiro que instalem aí. Eu disponibilizei mais uma versão. Tinha alguns colegas que estavam com problema de uma versão ali dessa que eu coloquei no Drive, tá? Quem estava baixando por lá. Deixa eu até colocar aqui para quem não tá no grupo ainda. Quem quiser entrar no grupo, me passa o celular, o telefone de vocês, que eu coloco vocês no grupo lá. Da disciplina aqui, tá? Que a gente montou. Mas quem não conseguiu baixar aquele arquivo lá, conseguiu instalar o Proteus pelo aquele arquivo, tentem por esse aqui que eu passei no chat agora, tá? É o 8.2 ou 8.1. Tá? A princípio, aquele outro é para funcionar, tá? Mas não dando certo, porque tem que, né, tem umas questões ali que às vezes dá problema no computador, enfim. Tentem por esse. Então aqui a gente está com o nosso Mega. Saída das PWM é da 2 até a 13. A serial, né, ó, a TX0 aqui, até o TX3, né, são todos seriais. Aqui tem mais entradas e saídas digitais, tá? Então, dependendo da aplicação, é necessário ter mais entradas, né? Aqui a gente tem as entradas analógicas. E aqui a gente tem os pinos de alimentação. Aqui a gente tem um regulador em 3,3 volts, tá? Esse cara aqui costuma dar problema, né? Ou esse regulador em 3.3 ou esse em 5 aqui, ó. Se vocês ligarem alguma coisa, uma saída digital, tá? Digamos que vocês comprem aí um Arduino. Cuidem com esses caras aí, tá? Esses reguladores aí que tendem a queimar quando fecha algum curtinho, alguma coisa assim na saída da porta digital, tá? Enfim, se der algum problema ali, trancar algum motorzinho, esquentar, ele vai queimar esse regulador aí. Trocando esse regulador, normalmente volta a funcionar o pino ali, tá? Então ele tem aqui fusível de proteção e tem esse regulador aqui. Eu acho que até tem uns aqui em casa ainda, porque queimava e eu acabava tendo que trocar também. Então a gente tem aqui, né, toda a estrutura aí, né, do que é como é que funciona aí, os principais pinos, enfim.
Falar um pouco sobre algumas funções, pessoal. Void loop e void setup. O que é? Ó, funções. Para iniciarmos qualquer algoritmo destinado à plataforma Arduino, precisaremos fazer uso de duas funções fundamentais, void loop e void setup. Então vamos iniciar aqui um novo. Vamos abrir aqui o Arduino. Onde é que tá? Acho que tá no download isso aqui. Vamos abrir aqui. Sem código nenhum. Vocês vão ver que ele já inicia com essas duas funções aí, tá? Ó. Tenho aqui o... Não é esse aqui. Ele abriu já o... Vou fazer um novo aqui, então. Tá, um novo. Ele já abriu um que estava aberto aqui de pisca LED. Ó. Vocês abrindo aí, né, uma SketchUp nova, vai... A estrutura básica vai ser essa aqui. Vai ser o void setup e o void loop. Então, o que cada uma dessas funções fazem? Tá? Eu vou colocar aqui na outra tela, depois eu volto. Então, para iniciarmos qualquer algoritmo destinado à plataforma Arduino, precisamos dessas duas funções. Void setup. Essa função é executada apenas uma vez durante o código, sendo feito logo ao inicializar o microcontrolador. Dentro do seu escopo, iremos inicializar pinos, bibliotecas e realizarmos demais atividades que não necessitem funcionar em loop infinito. Então, tudo que não for necessário executar mais de uma vez, vai para o void setup. E o void loop, né, dentro do escopo dessa função, é que será alocado a principal parte do código a ser executado pelo Arduino. Esta função tem como principal característica a sua execução em loop infinito, permitindo executar rotinas repetitivas a uma velocidade estipulada pelo clock da plataforma. A única maneira de encerrar o funcionamento dessa função é desligando o Arduino. Vale lembrar que ambas as funções são do tipo void e não retornam nada. E não retornam nenhum valor, tá? O que quer dizer isso aí, pessoal? Void e que não retornam nenhum valor. Alguém saberia me dizer? Na estrutura onde eu estou chamando as funções. Aonde eu estou me referindo que essa função não retorna nenhum valor e aonde eu estou referindo que essa função não recebe nenhum valor. Lá de algoritmos aí, quem é que lembra? Aqui eu tenho, né, void setup, tá? Setup é o nome da minha função, correto? Aonde eu me refiro quando, né, que aqui, né, no final foi colocado que ela é do tipo void e que não retorna nenhum valor. Então, void quer dizer nenhum, né? Que não retorna nenhum valor. Nenhum. Void é nada. Alguém lembra aí, pessoal? O que quer dizer isso aí? De não retornar nenhum valor e também não recebe nada? Vejam aqui, né, que entre parênteses eu tenho vazio, né? Não tem nada aqui, né? Isso aqui é uma função que ela não recebe nada, ela não recebe nenhum dado externo. Então, até as funções principais do programa, elas seguem uma estrutura básica, tá? Lá de algoritmos, aí, para quem, né, não se recorda, quando eu defino uma função, essa função, ela tem ela é um código que ela pode ser executada dentro do principal, né, do void main, que aqui a gente não tem void main. Subentende-se que o void main é o void loop, certo? Então, essa função ela pode ser executada dentro do void main como em qualquer parte do código, que é o que acontece aqui, né?
O meu void setup não está dentro do meu loop, né? Dentro do meu loop infinito. É uma função externa ao principal, né? Como o Arduino é um pouco mais simplificado que, né, em relação ao C, eu tenho essa omissão, né, do void main, né? Nem existe void main aqui. É direto void loop. Mas entendam que o meu principal é o void loop, certo? Void loop é o meu principal. Lá em C eu tenho, né, o meu void main como principal. E dentro desse void main eu tenho ali um while, né? Quando eu quero fazer uma repetição, certo? Então tudo que eu quero repetir dentro do principal, eu coloco dentro de um while. Correto? Mas né, o que as funções elas têm, né? Uma função eu vou ter dentro dos parênteses aqui eu posso estar enviando para ela um valor inteiro, né? Um dado inteiro. Então eu poderia colocar ali dentro int variável 1, né? Ou int a, que seria um valor né, que eu vou estar passando. Então essa função ela recebe um valor. Porque, né, dependendo do tamanho do meu código, eu posso estar separando ele em funções, né? Coisas que eu não quero que fique dentro do meu principal, do meu loop. Eu posso estar criando funções externas a esse loop, dentro do loop chamar essa função, né? Na medida que eu executo essa função, eu volto para o loop. Então, essas funções, eu posso estar enviando juntamente para a execução dela um valor inteiro, um valor, uma double, uma float, qualquer tipo de variável, uma char, uma string, né? Eu posso estar passando essas informações a partir do que vai dentro do parêntese, né? Do que vai dentro do parêntese aqui. Deixa eu abrir um programa que eu tenho aqui para tentar mostrar um pouco isso aí para vocês, tá? Acredito que vocês se recordam disso aí, mas pelo tempo, talvez, né, se esqueceram um pouco. Eu vou ter que abrir pelo Arduino, né? Abrir. Deixa eu abrir um aqui. Que tenha funções. Não vai, o objetivo aqui não é muito, né, trabalhar com isso, tá? É fazer programas mesmo. Aqui, ó, vou pegar um programinha aqui lá do robozinho que tá lá no laboratório da elétrica, né? Que ele tem ali servos motores, tá? Ele tem 4 motores também. Então, enfim, tem várias definições aqui que eu coloquei na época. Que talvez nem eu lembre direito, tá? Aqui tem até umas estruturas aqui, ó. Isso aqui tudo lá, quem é que lembra de programação? Isso aqui já é programação mais orientada a objeto, né? Uma estrutura é mais um objeto. É tipo, é uma nova variável que dentro dessa variável eu tenho várias características, né? É uma variável do tipo objeto, certo? Uma estrutura. Mais ou menos isso, né? Mas, enfim, então aqui eu tenho meu void setup, né? Onde eu vou estar definindo é, vários comandos que não precisam ser repetidos, né? Então aqui eu tinha uma comunicação via wireless, né? Porque eu tinha um controle, certo? Eu tinha um joystick, né? Que eu controlava o robô. Então eu tinha uma comunicação via wireless e uma comunicação serial entre o Arduino Mega. São dois Arduinos, tá? Um Arduino Mega, que ele ficava controlando o servo motor, né? Do braço. Deixa eu até ver se não tem uma foto aqui. Robô com. Aqui, robô com
Acho que no meu computador eu não tenho, cara. Que loucura. Eu não tirei foto do cara. Eu nem acredito que eu não tirei foto. Deixa eu ver aqui. Mas é mais ou menos isso aqui, pessoal. Ó, isso aqui não é o meu, tá? Isso aqui foi um que eu comprei e baixei essas fotos aqui de montagem, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é o que tá lá na elétrica. Tá? Esse aqui é o que tá lá na elétrica. Montei muito parecido com esse aqui. Tá? É um robô com vários servomotores, tá? Vários servomotores aqui. Podem ver, ó. Tem na garra ali, tem vários servomotores ali. Então ele executa aí movimentos de acordo aí com o que tu colocar na programação, né? Então ele tem 4 motorzinhos embaixo, né? Certo? 4 motores embaixo. Tem sensor ultrassônico, isso eu nem cheguei a colocar na época. Nem cheguei a colocar. Tem uma placa aqui é um driver, tá? Isso aqui é um driver para controle dos motores, tá? Tu envia somente valores ali da placa do Arduino para esse drive e ele automaticamente vai dando a atenção certa para cada motor. Um drivezinho isso aí. Tá? Então tem várias fotos, né? Foi esse motorzinho foi esse cara que eu comprei, mas eu nem acredito que eu não tirei foto do meu. Acho que vi só um vídeo uma vez. Fiz um vídeo e não tirei foto. Cara, que coisa, cara. Eu também não ia imaginar que eu ia dar aula dessa disciplina também. Eu devia ter feito mais vídeo, enfim. Mas entendam, né? São quatro motores embaixo, né? 4 motores embaixo. Aí tem um Arduino Uno embaixo aqui, podem ver, ó. Tem um Arduino Uno aqui embaixo. E tem mais a parte de cima, tá? Essa parte de cima aqui ele não mostra como ele fez, né? Só que eu coloquei mais um Mega em cima para poder controlar todos os servos, tá? São 7 servos. É bastante pino, tá? E o Uno não tinha tantas entradas assim, tá? Para poder comportar todo, né? Controlar as rodas e controlar ao mesmo tempo o Arduino Uno. Então o que que eu fiz? Eu usei controlar os servos, né? O que que eu fiz? Eu peguei o Uno, um Arduino Uno, coloquei embaixo, que nem ele colocou aqui, tá? Mesma coisa. Pena que não dá para ir no laboratório lá, isso que é a pena. Para nós fazer o programa e colocar lá, tá? Mas não vai dar para nós ir lá agora. Então o que que eu fiz? Eu peguei o Arduino Uno, coloquei embaixo ali e controlei as 4 rodas, né? Com ele. Aí eu fiz uma comunicação serial entre esse Arduino Uno e o Arduino Mega e uma comunicação wireless entre o Arduino Mega e o controle. Tinha um controle também, certo? E esse controle eu mandava dados, né? Mandava informações para o Mega, tanto de mexer o servo motor quanto mexer as rodas. Aí para mexer as rodas ele pegava essa informação, passava via comunicação serial pro Arduino aqui de baixo, tá? O Arduino Uno. Certo? Tava só querendo achar se não tinha nenhuma foto perdida aqui, cara. Não tem foto. Tirei foto, cara. Eu tinha um vídeo dele, que eu não sei onde que eu coloquei.
Tá, eu não vou achar agora aqui. Vou correr atrás desses vídeos, dessas fotos aí, ver se eu tenho alguma coisa dele funcionando. Mas enfim, né? Então aqui, falando sobre funções, né? Aqui o setup eu vou ter o quê? Eu vou ter todas as definições onde eu não vou é, ter que mudar depois, né? Então no void setup eu vou passar uma vez só e vou definir várias funções ali. E aqui eu tenho, por exemplo, uma função para mexer o servo da base, que é aquele servo que vai meio que girar toda a base do braço, né? Do braço robótico ali. Então aqui eu não tenho void, ó, tá vendo aqui? Aqui eu tenho o int. Então essa função aqui ela retorna um valor inteiro. Então isso quer dizer, né? Quando eu tinha aqui, ó, void, quer dizer que ela não retorna nada. Quando eu chamo essa função, ela não retorna nenhum valor. Aqui nesse caso não. Nessa função aqui, essa função retorna um valor inteiro. Então se eu colocar assim, ó, a é igual a essa função, né? A servo base, eu vou ter que a vai receber um valor. Entendeu? E se eu colocar que a é igual a void setup, o meu a não vai receber nada. Não vai receber nenhum valor, né? Então, dizer que uma função não retorna nada, quer dizer isso, quer dizer que ela é void, não retorna nenhum valor. Void de vazio, não retorna nada. E não receber nada, que é essa parte aqui entre parênteses aqui vazio, ó, essa parte entre parênteses vazio, quer dizer que ela não recebe nenhuma variável, né? Ela não recebe nenhuma variável. Isso aqui vocês devem lembrar, isso aqui de algoritmos. Como é que vocês estão aí? Vocês estão tudo muito quieto. Isso aqui é novidade. De repente eu faço uma aula a mais falando sobre isso, se for necessário ou não. Como é que vocês estão em relação à programação, pessoal? Professor, a gente viu isso aí, mas foi no primeiro semestre. E eu sabia bem isso aí. Hoje eu não lembro de mais nada, sinceramente. Nunca mais usei. A gente vê alguma coisa só em MATLAB agora, né? Mas não chega a usar isso daí além no primeiro semestre. Só agora. Eu também não lembro muita coisa, professor. Ah, tá. Não, beleza. Então a gente vai com calma aí, tá? Vamos com calma. Mas a questão de funções, essas coisas aí, vocês se recordam lá, né? Lá do primeiro semestre lá, de algoritmos. Ou nem chegaram a ter funções. Eu tive. Não, a gente teve isso aí tudo que tá aí, o que pelo menos eu tô vendo aí, a gente viu, só que eu não me lembro. E ainda para ajudar, o Marson ainda foi lá e excluiu as aulas dele, então nem dá para ir lá olhar. Não deixou nada lá no Moodle dele. Tá, entendi. Tá, não, beleza. Mas enfim, tá, pessoal? Na sala, hoje vai ser mais uma introdução mesmo, tá? Do assunto. E eu vou falar mais ou menos assim, né? Os principais pontos, né? E da parte das funções é isso, tá? A parte das funções, uma função que não retorna nada, ela é void. Aqui seria void, aqui, ó. Não é void, é inteiro, tá? Porque eu defini que essa função ia retornar um valor inteiro, que eu precisava de uma informação, né? Toda vez que eu precisava mexer um servo da base, eu preciso executar uma certa rotina, né, que se repete. Para não ficar repetindo toda vez essa rotina no principal, no void loop, eu peguei e criei uma função separada. Depois que eu executo essa função, eu preciso que me retorne um valor, tá? Então, para mim mexer esse servo ali, eu preciso enviar para ele o valor atual, né? Qual que é a posição que ele está, a posição que eu quero que ele esteja e o tempo, tá? O tempo aí que o tempo atual, tá? Esse aqui é o tempo atual. Então existe aqui tudo, né? Toda uma estrutura para mim poder estar mexendo esses servos aqui, né? Que eu não vou entrar aqui agora, isso aqui está bem avançado, tá? Então depois que ele executou, ele retorna executado, tá? Então ele me retorna se ele já executou isso aqui ou não, tá? Ou seja, se eu mandar o servomotor girar, né? Um servomotor ele gira, né? Tipo, ele é um motor de posição, né? Tipo, de 0 a 180,
0 a 360, ele é algo que gira, né? É uma coisa que só gira. Então, ele demora um tempo para girar, né? Um tempo maior que o tempo de processamento do código, né? O Arduino executa várias vezes o código antes que o servomotor saia de uma posição X e vá para uma outra posição que eu defini. Então eu preciso, né, uma confirmação que ele de fato chegou na posição para mim executar uma outra função, né? Enfim. E assim vai, né? Então eu criei, né, várias funções, né, para cada parte daquele robô lá, né? Para ombro, servo-ombro, né? Servo antebraço, né? Servo pulso, servo giro pulso. Cada um tem uma função específica ali, né? O que mais aqui? Aí aqui tem uma função para comunicação serial, tá? A comunicação serial ela não é muito. Depende de como que tu vai usar, fica bem complexo, tá? A comunicação serial ali. Tem que passar todos os bits exatamente daquela maneira que a gente estava vendo na aula passada, né? Bit por bit, né? Então tem todo, né, uma confirmação ali, todos. Eu tenho que primeiro ver se tem algum bit no barramento, se tem aquele bit. Eu tenho que ler aquele bit, né? E aí eu tenho que esperar enviar. Então tem um tempo entre eu enviar uma informação e aquela informação de fato ser recebida, né? Então eu preciso passar por vários testes ali antes que eu possa passar uma segunda informação, né? Então primeiro eu tenho que saber se está primeiro eu preciso saber, quando eu vou usar a comunicação serial, se tem um byte no buffer, né? Ou se tem um byte na saída do registrador. Se não tiver, né? Se ele retornar ali, que é esse serial available aqui, né? Se ele disser assim, não, tá tudo limpo, pode iniciar o envio das instruções, aí eu começo a enviar as instruções, né? Ou receber instruções. Enfim. Aí depois que eu recebi essa instrução, eu vou dizer, olha, recebi a instrução. Então eu tenho que dizer pro outro, que são dois Arduinos, né? São dois Arduinos se comunicando. Então, um vai enviar uma informação para um buffer, né? Vai enviar a informação para o buffer, e o outro vai ficar vendo se a informação tá lá. Se eu tenho informação lá, aí ele vai começar uma rotina. Que rotina? Ele vai ler essa informação, depois ele vai dizer para o outro que ele leu a informação, certo? Depois, quando ele disser que leu a informação, o outro vai mandar uma outra informação, enfim. Existe um passo a passo aí quando a gente precisa enviar dados aí via serial, tá? Então aqui ficou uma coisa bem complexa aqui, até. Aqui, essa parte de rádio aqui é wireless, tá? A parte do wireless aqui. Aqui eu tô no void loop agora. Então aqui eu vou ficar lendo, né, infinitamente todo o joystick, né, onde eu vou estar mexendo. Enfim, né? Então aqui já tem mais coisas aqui que acho que para a aula de hoje fica muito avançado nos falar. Mas que eu queria, né, mostrar um pouco para vocês essa parte de funções, tá? Então aqui, ó, tem um retorno. Retorno também. Então essa função da comunicação serial, ó, eu tenho um retorno aqui, ó. Eu mando para ele aqui algumas informações, tá? Tipo, a velocidade que eu quero que gire, se eu quero que vá para frente ou para trás, e qual o motor. Então é uma função que vai mandar as informações via comunicação serial, né? Isso aqui, esse código aqui está dentro do Arduino Mega, né? Então o Mega que recebe as informações do controle, se os motores precisam ir para frente, precisam ir para trás, precisa girar no próprio eixo, né? Então para cada informação eu vou precisar, né, executar algumas instruções. Por exemplo, velocidade, de acordo... Ele mexia a velocidade com o joystick ali, semelhante ao PlayStation ali, né? Que tem aqueles joysticks, né? Então, quanto mais eu botava para frente o joystick, mais a referência de velocidade, né, eu mandava o motor executar, né? Ou seja, maior era a minha velocidade
de rotação do motor. Então eu enviava a velocidade, eu enviava se tinha que ir para frente ou ir para trás, e qual motor tinha que ir para frente e para trás. Então aqui você já tem a estrutura básica, né, de uma função, onde ela recebe algo e retorna algo. O que ela retorna? Ela retorna se ela finalizou, certo? Ó, finalizado. E finalizou, eu tenho aqui, né, um valor inteiro que representa essa finalização. Beleza, então vamos voltar aqui para a disciplina. Então é isso que significa, né, esse void setup, abre parênteses, fecha parênteses, nada dentro, né? Quer dizer que é uma função que ela só vai executar uma coisa que está dentro e mais nada, não vai receber nenhuma informação e não vai retornar também nenhuma informação. Pinos, pin mode, né? Então eu tenho aqui o pin mode, o pino e o modo, se eu quero que ele fique em nível lógico alto ou baixo, né? Então nesta função iremos estabelecer os pinos usados e de que maneira serão usados. Por exemplo, se quisermos fazer uma leitura do pino 12, precisaremos chamar a função pinMode no void setup e escrevermos o pino que desejamos fazer a leitura no primeiro parâmetro e qual o seu modo, entrada ou saída. O segundo parâmetro da função, deste modo, nosso exemplo ficaria da seguinte forma: pinMode 12 input. Então aqui eu estou definindo, né, qual o pino e se eu quero que seja uma entrada ou uma saída. Então todos os pinos digitais do Arduino, tanto Mega quanto Uno, eu posso estar configurando ele sendo uma entrada, sendo uma saída, né, ou sendo alguma outra coisa também, né, sendo uma comunicação serial, né, um pino de comunicação serial, enfim. Então aqui eu tenho a digital write. Aqui é um outro comando, né? Agora aqui são comandos de escrever, né? Aqui é um comando de configuração. Isso aqui vai lá no setup, certo? Isso aqui vai lá no void setup. Pinmode vai no void setup. O pinmode aqui vai no... Isso aqui vai no void setup. Isso aqui vai no void loop, que é o que eu quero que aconteça, né? Então eu quero que tal pino receba tal valor, high 5 volts, low 0 volts, né? E para ler o pino, né? Digital read. Então esta função retorna o estado lido no pino desejado. O único parâmetro da função é o pino e ela retorna se este está em high ou em low. Certo? Função delay. É uma função que eu fico parado ali esperando um tempo. Não recomendo usar isso aí, tá? Para exemplos simples, tudo bem, mas para demais exemplos não é interessante isso aí. Porque eu vou ficar preso nesse delay, né? Ele vai trancar o código ali, então se qualquer outra coisa acontecer, ele não vai ver. Se qualquer, né, se for apertado se qualquer outra variável for acionada ou definida nesse instante, ele não vai ler, tá? Então o delay eu não sugiro que utilize. Existem outras técnicas aí de controlar o tempo que não deixam o microcontrolador preso nesse ciclo ali, tá? Então o delay ele faz isso, né? Tu passa um tempo ali para ele fica esperando passar aquele tempo para ir para a próxima linha do programa. Delay microseconds. Então aqui é o mesmo, executa a mesma coisa que o primeiro, só que tu passa um valor em microsegundos, certo? E o millis, né? Sem parâmetro nenhum a ser passado, para essa função apenas recebemos dela o retorno do tempo que se passou desde que o programa foi iniciado. Então aqui eu tenho um tempo, né, desde que o programa iniciou, quanto tempo se passou, tá? Não existe maneira de zerar ou resetar esta função. O tempo retornado será em milissegundos. Tá? Então esse millis é bem interessante. Inclusive é esse millis que eu utilizo lá para mexer o servomotor. Tá? Para não ficar parado, eu utilizava esse millis aqui. Tá? Aqui nessas funções aqui, ó. Aqui eu tinha uma estratégia para mim poder
para me poder mexer é que assim, ó, servo motor, tu precisa passar a posição dele, né? Por exemplo, eu quero que ele vá para a posição. Ele tá na posição 0, ou eu quero que ele vá para a posição 30, tipo 30 graus, né? Então, se tu quer que ele saia da posição 0 e vá para a posição 30 graus, ele vai automaticamente para 30 graus, né? Na velocidade mais rápida possível, tá? Mas se tu quer que ele vá devagarinho, né? Até 30, ou numa velocidade específica, tu tem que fazer uma função para isso, tá? Se não, ele vai ir num soco. Tipo, ele vai, assim, na velocidade mais rápida possível que ele vai de 0 até 30. Então, o que se faz? Vai incrementando o valor, né, até 30. Então, se tu quer que ele vá até 30, tu vai incrementando aquele valor. Até que ele chegue no valor que tu quer. Então, como é que tu vai controlar essa variável que tu vai incrementar? Com um tempo, né? Como é que tu vai calcular esse tempo? Não pode deixar ele preso aí. Tu não vai usar um delay. Então, tu usa um millis ali. Isso aqui é uma estratégia, né? Onde eu tenho um tempo, né? Esse tempo aqui é um tempo que eu defino lá no início do programa, se eu não me engano. O que é esse tempo aqui? Acho que o tempo eu defino aqui, né? No... Eu não sei o que é esse tempo aí agora. Mas enfim, é uma variável que era definida no início do programa, se eu não me engano. Não tá aqui, não. O que é esse tempo aí? Deixa eu ver ligeirinho aqui. O que é esse cara? Mas era uma forma aí que eu encontrei de... deixa eu ver o que é o tempo. Não tá aqui o tempo. Ou esse tempo eu passava esse tempo. Já acabou já. Tempo 1, tempo 30. Posição atual. Qual a posição que eu quero. E o tempo. Tempo 1. Ah, tá, entendi. Esse tempo aqui era a velocidade que eu queria, né? Tipo, eu tinha... de acordo com o braço... desculpa, de acordo com o servomotor, eu tinha um tempo diferente. Uma velocidade que eu aceitava que ele girasse, né? De um lado ou pro outro. Tá? Então, para girar o pulso ali, né? Que era esse cara aqui, ó. Esse servo aqui, ó, do pulso. Ele podia girar mais rápido, tá? Não era uma questão de, assim, não ia danificar o robô, né? Então eu colocava um tempo menor aqui, botava um aqui, tá? Esse aqui serve o antebraço, que daí já é esse cara aqui, ó. Eu já botava um tempo menor, né? Esse cara aqui. Por quê? Porque se ele se locomover muito rápido, ele dava uns trancos, assim, né? Muito, muito forte. E acabava danificando, sabe? Ou até quase queimando o motor. Já até queimei um servomotor por causa disso, né? Por causa do tempo. Por causa do tempo que eu colocava para ele mexer. Então eu colocava um tempo menor aqui, né? 30 aqui. Servo da garra. A garra eu botava 10. A garra, que é abrir e fechar. Podia ser rápido. Então, para cada um aí eu colocava um tempo diferente. Certo?
Que mais? Aí eu tinha esse tempo, né? Que eu comparava aí, é um tempo em milissegundos, né? Vou colocar aqui para cima agora. Então eu tinha esse tempo. Então eu passo o valor atual, né? Qual que é a posição atual? A posição atual, o tempo. E aqui é o tempo inicial, né? Não, o valor atual é a posição atual dele mesmo. Tá, o valor aqui é a posição atual dele mesmo. E aqui... Isso, tá, entendi. Aqui é a posição atual dele, que eu passava. E aqui era o valor máximo que ele poderia ir, tá? Tipo assim, se ele tivesse na posição 20. Quando eu apertasse o botão vermelho esquerdo do joystick, né? Tá aqui o vermelho esquerdo, tá? Então quando eu apertava o botão vermelho esquerdo, ele só podia ir no máximo até 40. Então se eu apertasse mais, ele não ia ir mais. Porque se ele fosse mais, ele também poderia danificar, né? Então tem mais essa questão. Essa questão de, dependendo da posição do servo aqui na estrutura, ele poderia só excursionar de um valor até o outro. Por exemplo, esse cara aqui, ó, esse braço aqui, ele não poderia ir mais aqui no sentido anti-horário, que ele ia bater nessa base aqui, né? Ele ia bater aqui. Então ele poderia ir somente um pouquinho mais do que ele já está aqui, ó. Então tinha que colocar limites, né? Tinha que estabelecer limites em todos os servos motores, né? Todos. Um limite de valor máximo de excursão. Certo? Então eu tinha um botão um botão para ir para um lado, um botão para ir para o outro lado, né? Para cada servo motor tinha dois botões, né? Um para girar para um lado e o outro para girar para o outro lado. E para cada lado eu tinha que colocar um valor limite, que é esse valor aqui, né? Que é essa posição aqui, né? Esse POSIC. Esse aqui é o valor limite que ele pode ir naquela direção. E aqui é a posição atual que ele está. Certo? E aqui, ó... aqui eu tô if branco esquerdo, né? Então aqui eu tô chamando uma... aqui esse branco esquerdo... Aqui eu até não sabia dizer o que é. Mas, enfim, né? Então eu tenho aqui uma questão de tempo também relacionada com, nessas funções aqui, uma questão de tempo, né? O tempo já esqueci de novo o que é esse tempo aqui. Na verdade é é a velocidade, né? Ali é a velocidade que eu vou estar fazendo a rotação, né? Cada um tem uma velocidade diferente. Aqui é a posição máxima que ele pode ir. E aqui é o valor atual que ele está. Certo? Então eu uso o milis, né? Que o milis não tranca, né? O milis não deixa ele trancado numa posição. Então, se o valor atual, né? A posição atual dele for menor que a posição, então ele vai... ele vai transcorrer um tempo aqui, né? E vai incrementar uma posição. Então aqui eu estou escrevendo servo 7, escrevendo no servo 7. Então eu estou mandando para ele uma posição a mais que ele está. Então eu ia incrementando posição por posição até chegar na posição que eu quero. Né? E para mim não ficar com ele preso aqui, né, esperando o tempo passar, né, porque toda vez que eu dou uma referência de velocidade, tem a ver com o tempo, né? Então se eu colocasse o delay aqui, ele ia ficar preso aqui. E não era isso que eu quero, não era isso que eu queria. Eu queria poder mexer dois servos ao mesmo tempo. Porque
que se eu deixasse ele preso aqui, eu não poderia mexer em nenhum outro servo enquanto essa rotina não terminasse. Ou não poderia, sei lá, deixar os motores, né, deixar ele andando enquanto eu vou mexendo para cima e para baixo. Então por isso que eu uso o miles aqui, né? Que é o que ele está sugerindo aqui, né? Que é esse miles aqui. Ele conta o tempo do programa, né? Então ele não deixa preso numa rotina ali, como o delay, tá? O delay, ele trava o programa naquela linha. Ele não faz mais nada, tá? Ele não vai enxergar mais nada. Não, se tu vai apertar outros botões, tu vai mandar outros comandos, ele não vai aceitar, tá? O delay ele fica preso e o miles não. Então, sempre quando tem uma referência de tempo que tu quer seguir, utilizem o miles aí, tá? Para não deixar ali preso, né? O programa preso naquela linha. Ó, dica, com funções como miles e micro, sempre trabalharemos em cima das diferenças de tempo entre instantes. Então, é exatamente o que eu estava fazendo lá. Ó. Eu estou trabalhando com a diferença de tempo, né, entre o miles e esse cara aqui, que é o previous miles, né? Ó, se miles menos previous miles for igual a maior que tempo, isso aqui for maior que tempo, ele entra aqui. Tá? No momento que não for mais, né, não for maior que o tempo, ele não entra. Então ele só vai entrar aqui quando essa diferença de tempo aqui for o tempo que eu quero, que é a minha velocidade que eu quero. Então é exatamente isso que acontece. Ó. Sempre trabalharemos em cima das diferenças de tempo entre instantes. Por exemplo, se desejarmos saber quanto tempo se passou entre um instante e outro, é necessário salvar o tempo mostrado pelas funções em cada um dos instantes e realizar a subtração entre esses valores. Então eu tenho que subtrair um valor, né? O valor do miles, menos o valor do previous miles, para mim saber quanto tempo que transcorreu. Né? E se esse tempo aqui for menor, for maior que o tempo, ele entra aqui. Se for menor que o tempo, ele já não entra mais. Porque se for menor que o tempo, quer dizer que eu não estou esperando esse tempo ali passar, né? aquele tempo que eu defini ali, né? Certo? Então o que vai acontecer, né? O milis, digamos que seja 1 milissegundo, tá? Então eu coloquei lá no tempo que eu quero incrementar cada posição do servo, eu coloquei 30. Então ele não vai entrar aqui, né? Ele não vai entrar aqui. Porque o meu tempo é 30. Então ele vai colocar de novo. 30, ele vai colocar 2, 3, 4, 5. Enquanto ele não chegar no 30, ele não vai entrar aqui. Então quando ele chegar em 30, ele vai entrar aqui, por exemplo. Ele vai entrar aqui e vai colocar, né, 30 no previous milis. Aí quando essa diferença aí começar a ser menor de novo que o tempo, aí não vai incrementar mais. Então é uma técnica aí, tá? Só vocês vendo aí, né? Depois a gente faz uma simulação disso aqui, para vocês verem como é que isso aqui funciona, tá? Melhor. Aqui é uma plataforma, esse Tinkercad, é uma plataforma aí para quem quiser simular online aí o Arduino, tá? Não tem muito essa programação, essa questão de programação aí na linguagem Arduino, tá? É um pouco diferente a programação, mas é bem interessante aí para quem quiser dar uma olhada lá. Crie uma conta nesse site aí. É possível fazer simulações online, tá? Nesse cara aí. Só não tem como programar, pelo que eu vi, programar em C, tá? Programar nessa linguagem aqui, ó, no Tinkercad, tá? Pelo que eu vi, teria que dar mais uma fuçada lá para poder entender melhor.
Mas pelo que eu vi lá, não tem como fazer. Certo? Então, assim como o símbolo Hello World, que é o primeiro programa realizado em C, por quem está aprendendo a usar a linguagem, a seguir faremos o nosso equivalente para o Arduino. Então, o primeiro programa em Arduino vai ser piscar um LED. Vamos fazer esse cara aí. Aqui tem mais SketchUp. Que é exatamente isso aqui. Ó. Então, a gente vai botar aqui no Void Setup o Pin Mode, tá? 13. Void Loop, Digital Write, 13. Aqui eu vou colocar 1000 aqui. E Digital Write 13 Low, tá? Vamos colocar 1000 também. Então vocês compilem aqui, tá? Verifiquem. Lembrando que todos os comandos tem que ter ponto e vírgula, tá? Todos tem que ter ponto e vírgula. Compilou. Aí você vem aqui em Sketch e vem exportar binário compilado, tá? Porque vocês precisam de um arquivo hexadecimal para colocar dentro do Arduino no Proteus. Então vocês vão aqui em exportar binário compilado. Então aqui tá bem tranquilo, né, pessoal? É a Void Setup. Estou definindo o pino 13 como uma saída. Aí aqui no principal, né, que é o meu Void Loop, eu vou estar escrevendo write aqui, né, em 13 high. Depois usando um delay, né? E escrevendo digital write low. Depois a gente vai testar aquela função lá, milis e previous milis ali, para nós poder entender melhor. Tá? Felipe falou tem que cuidar com o digital write em algumas aplicações. No que tu querias comentar ali, o Felipe? É que a função digital write, ela não escreve direto no registrador do MUX, do microcontrolador ou do SOC. Aí ela tem um delay de milissegundos. E tem aplicações que tu tem que ter um delay menor. Ah, tá, Aí, entendi. A gente comentou sobre isso aí no início da aula aí, até. Tá. Tu acha que tu te atrasou um pouquinho, né? Tocou alarme de incêndio aqui no prédio. Ah, tá. Não, a gente comentou exatamente sobre isso, tá? No início aí, do delay do digital write, tá? A gente falou sobre isso aí. Ligando dois LEDs ao mesmo tempo, né? Desligando. O que acontece, né? Depois aí, eu tô gravando aqui a aula, depois tu dá uma olhada aí, que é bem interessante. Eu linko também com a aula passada, onde a gente fala sobre registradores ali e tudo mais. Tá? Essa parte que tu comentou aí, a gente já falou, já dei uma introduzida boa aí, linkando com essa questão do código de máquina, tá? Enfim. Então vamos ver lá isso aqui. Vamos deletar esse cara. Então aqui, né? Tá o meu Uno. Eu tenho aqui várias pinos, né? Vou querer usar esse pino 13 aqui, né? Então vamos usar esse pino 13 aqui. Pino 13. Pino 13 aqui, tá? Então vamos pegar o arquivo hexadecimal aqui, ó. O pisca LED. O meu arquivo hexadecimal é esse cara aqui, ó. Tá? É o bootloader standard. Então vocês pegam, deem um ok aí. Deem um play. Ele vai começar a piscar. Então lá na pasta onde vocês salvarem o código de vocês, né, .ino, deixa eu abrir lá a pasta para vocês verem. Aqui, ó. Essa pasta aqui, ó. Essa pasta aqui é a pasta do que eu salvei o meu programinha aqui, o pisca LED. Esse pisca LED aqui tá salvado aqui dentro, tá? Ele é esse arquivo .ino. Quando vocês mandar exportar um binário compilado, ele vai gerar aqui dois arquivos, tá?
Aí vocês usem esse bootloader standard aqui e coloquem aqui dentro. E aí vai começar a piscar, tá? Então, tem essa questão ali que o Felipe comentou, né? Que eu comentei no início da aula. O Digital Write, ele não ativa, né? Se tu vai querer ligar e desligar 2 LEDs ao mesmo tempo, com o Digital Write tu vai ter um delay ali, né? Um delay. Que tem a ver com a instrução, né? Que a gente comentou ali antes, né? Como a instrução com o Digital Write ela acaba sendo maior, eu tenho uma perda ali, né? De tempo em virtude do processamento dessas instruções aí que são, né? Desse código hexadecimal que é maior, vai me gerar mais ciclos de máquina, certo? E esses ciclos de máquina aí vão acarretar aí numa diferença, em um delay no desligamento entre um e outro, certo? Mas aqui para a maioria das aplicações, assim, enfim, não vai ser necessário acionando diretamente o bit do registrador, tá? A gente viu aí na aula mais cedo. Vamos trabalhar em cima do digital aí mesmo, digital write, digital read, não vai ter nenhum problema, tá? Então aí tá piscando LED. Então aqui, né, mais uma montagem, tá? Aqui tem mais uns exemplos, tá, pessoal? Exemplos simples. Eu vou deixar isso aqui para vocês tentar fazer, porque se eu ficar fazendo aqui, já tá descrito, tá? O código aqui, tentem fazer esses códigos aí. Já tá tudo bem descrito. Tentem montar isso aí no Proteus, né? Fazer. Então tem vários códigos aqui para você estar realizando, tá? Esse aqui seria, né, faz com que o LED pisque de maneira visível e cada vez mais lentamente com o decorrer do tempo. Então aqui eu estou usando um for, tá? Estou usando um for também, não é uma técnica interessante isso aqui, porque eu estou usando um delay aqui, né? Estou trancando o programa, né? Toda vez eu estou trancando o programa. Então se eu quisesse fazer um LED piscar cada vez mais lentamente e ao mesmo tempo ficar sempre monitorando um outro botão, eu não poderia estar utilizando essa função aqui, tá? O delay aqui não entra como uma solução para esse caso. Como seria um programa bem simples, somente fazer isso, ok? Mas normalmente tu não vai ficar somente executando uma função, tá? Normalmente tu vai querer que esse microcontrolador faça mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Pisque um LED e olhe um botão, né? Assim que esse botão for pressionado, ligue uma outra saída. Então, se tiver aí um delay trancando ele, vocês não vão conseguir fazer que isso aconteça, que isso ocorra, tá? Então, tentem fazer aí esses exercícios aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a parte analógica agora. Analogic Read. Esta função lê o valor do pino analógico desejado. Ela converte automaticamente o valor de tensão lido para um número de 10 bits, ou seja, um número entre 0 a 1023 na base decimal. Analogic Write. Pino, valor. Para escrever valores analógicos de tensão nos seus pinos, o Arduino envia valores de PWM variado de 0 a 255, sendo 0 igual a 0 volts e 255 igual a 5 volts. Se quisermos setar o valor de 2,5 volts no pino 5, por exemplo, devemos enviar o valor do PWM de 127,5. Nesse caso, a função ficaria assim: analog write, né, 5, pino 5, né, e 127,5. Tá? Então aí mais uma função, tá? O conceito de PWM, Pulse Width Modulation, é baseado no valor médio de tensão dentro de um espaço de tempo. Se em um determinado período eu tiver um determinado espaço de tempo em nível lógico alto, seja qual for essa tensão, e outro em nível lógico baixo, também independente de qual seja a tensão, a média de tensão desse período será o PWM do mesmo.
Por exemplo, sabemos que a frequência padrão do PWM do Arduino é de 490 Hz. Transformando isso para um período P, temos que P igual a 2 milissegundos, aproximadamente. Seguindo pela lógica do valor médio de tensão em um espaço de tempo, se dividirmos o nosso período P em duas partes iguais, de 1 milissegundo cada, sendo uma delas em nível lógico alto, equivalente a 5 volts, e outra em nível lógico baixo, equivalente a 0 volts, teremos que a média da tensão nesse período será 2,5 volts. Em um segundo exemplo, se pegarmos o mesmo período de P e dividirmos novamente em duas partes, sendo uma delas equivalente a 0,5 milissegundos em nível lógico alto e outra em 1,5 em nível lógico baixo, teremos um valor médio de tensão equivalente a 1,25. Então, eu sempre vou ter o valor médio, né? Independente do valor alto, nível lógico, qual for o meu nível lógico alto e meu nível lógico baixo, eu vou ter sempre o valor médio, tá? E como eu tenho aqui que o meu nível lógico alto está em 0,5 agora, e 1,5 milissegundos em nível lógico baixo, então meu valor médio mudou de novo, né? Então é bastante comum escrevermos o valor do PWM entre 0 a 255, sendo uma espécie de porcentagem do valor de tensão, tá? Onde 0 equivaleria a 0% da tensão total e 255 seria 100% da tensão total. Para nossos estudos com Arduino, o conceito de PWM será útil apenas para entendermos como funciona a função analog write. Porém, existem várias bibliotecas mais aprofundadas no assunto, onde pode-se controlar diversos outros parâmetros, como a frequência, por exemplo, importantes para algumas aplicações. Então, o analog write eu vou estar mudando aí, né? O meu duty cycle, né? Que seria o tempo que vai ficar ligado e o tempo que vai ficar desligado, tá? Ele permite, né, somente controlar isso, né? Mas existem algumas outras bibliotecas aí onde eu posso estar controlando mais variáveis, como a frequência. Digamos, eu quero que ele tenha uma frequência de tantos hertz, né? Então, eu consigo alterar isso aí com outras bibliotecas, tá? Que não consigo aqui com o analog write, tá? A frequência vai ser sempre a frequência do Arduino, tá? Dos 490 Hz. Eu não consigo alterar isso aí. Então aqui eu tenho, né, uma ilustração do que seria essa média, tá? Eu tenho uma comparação, né, entre uma razão cíclica, certo? E uma onda dente de serra. E quando a minha razão cíclica for maior que meu dente de serra, eu tenho nível lógico alto. Tá? Aqui, ó, vocês podem ver aqui, né? Aqui nessa parte aqui, né? Então, o PWM nada mais é que uma comparação, né, entre dois sinais, né? Sempre quando eu tiver a minha razão cíclica for maior que essa minha senoide ali, não é uma senoide, né? É uma rampa em dente de serra ali, né? Sinal em dente de serra. Eu vou ter nível lógico alto. Do contrário, nível lógico baixo. Função map. Valor do menor, do maior, pá do menor, pá do maior. A função map funciona basicamente como um operador de regra de 3. O primeiro parâmetro da função é o valor a ser convertido. Geralmente é uma variável guardando o valor de alguma leitura. No segundo e terceiro parâmetro temos os valores de mínimo e máximo de origem do valor a ser convertido. Por exemplo, se estamos lendo um valor de tensão, sabemos da função analógico read que esse valor está entre 0 e 123. Portanto, o segundo parâmetro desse caso será 0 e o terceiro 123. Já no quarto e quinto, devemos inserir o valor mínimo e máximo para o qual o valor deve ser convertido. Seguindo o exemplo anterior, se quisermos converter
o valor de tensão lido que encontra-se de 0 a 123 para o seu valor original, que seria entre 0 a 5, devemos inserir os valores originais como quarto e quinto parâmetro, respectivamente. Dessa forma, considerando que o valor a ser convertido seja uma variável chamada y, a função se estruturaria da seguinte forma: map y0, valor inicial, valor final, tá? Eu até tenho isso aqui no servomotor, se não me engano, para o caso do potenciômetro do joystick, né? Deixa eu ver aqui. No joystick eu tinha que fazer esse map, ó. O valor dVRX. O valor dVRX recebe. Aqui tem mais um outro. Tem mais um outro programa, que é o programa do controle, tá? Cai no celular. O programa do controle pega essa informação, né? E joga a partir do wireless, né? Para essa variável int aqui, tá? E fica atualizando toda hora, tá? Aí aqui dentro eu faço a conversão, tá? Num valor de... eu mapeio, né? De 0 a 123, eu jogo para 0 para 255. 0 a 255, tá? Faço esse mapeamento. E jogo essa informação aí para o motor, né? Tá? Eu jogo essa informação para dentro do motor. Ó, aqui eu estou definindo o estado dele, tá? Se ele está ligado ou desligado, sentido horário ou anti-horário. E a velocidade, a referência de velocidade também, tá? Velocidade também. Se não me engano era 0, 1, 2, tá? Ou 1, 2, 3. 1 era 3. Eu não lembro mais os valores que eu coloquei aqui. Define o estado do motor 1 e 4. O motor 1 e 4 estado do valor 4. Era 0 e 4, 2 e 3, eu acho. Enfim, eu botei valores diferentes também, né, para sentido de rotação. Se era o motor 1 e 4 girando para frente, eu colocava um valor 4. Se era o motor 2 e 3 girando para frente, eu colocava... Eu sei que eu mudava os valores, não era o mesmo valor, tá? Isso tinha um porquê que eu não me recordo agora. Mas vejam que aqui eu também uso, né, o valor de velocidade. Eu tô passando aqui, né? Tá? Ó. Aqui eu faço a leitura do map aqui. 0 a 123, 0 a 255. Então aqui eu tenho... eu estou utilizando essa função map aqui para poder controlar a velocidade dos motores a partir do joystick do meu controle. Então se eu colocava o joystick para frente, aí iam todos para frente, tá? Todos os motores iam para frente. Se eu botava para trás, todos iam para trás. Se eu colocava para um lado direito, aí uns iam para frente, outros iam para trás, para fazer um giro em torno do mesmo eixo, né? Então algumas rodas iam... As rodas do lado direito, dá para se dizer assim, do carro, iam para o mesmo sentido. As rodas do lado esquerdo iam para o outro sentido, né? Então se umas rodas de um lado do carro estão indo para trás e as rodas do outro lado do carro estão indo para frente, ele faz isso aqui, né? Então ele gira assim, girando para o eixo. Então são 4 posições, possíveis posições, né? Certo? Então para isso que serve esse map aí, né? Para a parte analógica. Aqui tem mais um exercício para vocês fazerem, tá? Tá tudo pronto esse exercício aqui. Eu não vou montar com vocês aqui, eu quero que vocês façam isso aqui. Exercícios bem simples, tá? Até para refrescar um pouco alguns conceitos.
Então aqui, ó, mais um exercício, faça o LED piscar e com o potenciômetro controle a velocidade com que ele pisque, tá? Então são tudo programinhas já, tá tudo pronto, tá, pessoal? Só vocês pegar isso aqui, colocar dentro do Arduino e montar no Proteus o circuitinho lá, tá? Que dá certo. Então a seguir basearemos nossa montagem na imagem ao lado. Então aqui tem mais um circuito. Para o Arduino Uno será necessário realizar algumas alterações na montagem, porém os códigos a seguir estão de acordo. Neste exemplo, os LEDs irão alternar entre qual deles ficará aceso em função do valor convertido na leitura do potenciômetro. Então, dependendo do valor do potenciômetro, eu vou ter um LED diferente sendo aceso. Beleza? Então aqui ele está, né, de acordo com o valor de LED, né, LED X aqui, ele está mudando os valores, tá? Então aqui tem 3 estados, né? 0, 1, 2, né? Então de 0 a 123 ele vai de 0, 1, 2, né? Então se for 0, eu tenho uma sequência, se tem 1, outra sequência, se tem 2, tem outra sequência. Então dependendo do meu valor do potenciômetro vai ligar LED diferente. Aqui para quem tem um Uno aí, né, para quem quer comprar isso aqui, tem mais alguns passos aqui, né, de compilação, né? Daí tem que escolher a placa, né? Enfim, tá, pessoal? Agora, não sei se a gente vai conseguir ir para a prática, tá? Mas existem alguns passos, eu coloquei alguns passos aqui para fazer a compilação do Arduino físico, tá? Aqui fisicamente, tá? Essa parte da porta serial que eu vou deixar para aula que vem. Eu acho que eu tô sem exercício aqui. E até não sei se a gente vai conseguir fazer algum exercício prático fácil para isso aqui, tá? Então eu vou deixar para semana que vem. Baixem aí o Arduino, o Proteus também. Eu vou deixar um trabalho aí, acho que hoje na primeira hora da tarde já, dessa parte inicial do conteúdo, a parte ali do microprocessadores, para vocês fazerem o relatório e me entregar a simulação ali de acordo com o que eu for pedir, tá? Então, nossa aula da semana que vem vai ser programação. Vamos programar algumas coisas aí. E espero que vocês já tenham instalado o Arduino aí para nós, de repente, fazer em aula junto. Tá, pessoal? A ideia é essa. Nós programar em aula. Não só eu ficar programando, enfim. Minha ideia aqui com vocês era que nós tivesse algumas aulas, né? Pensem que essa disciplina aqui é uma disciplina prática. Deveria ser uma disciplina prática. Então vamos fazer essas simulações aí, né? Vamos trabalhar junto durante a disciplina aí, durante as aulas aí que for de programação, tá? Então na semana que vem a gente vai fazer alguns programas aí. Tá? Eu vou ensinar como utilizar essas ferramentas aí um pouco melhor, tá? O Miles aí, a parte analógica, né? Enfim. E também vou deixar um trabalho, né, na parte da semana que vem ou na próxima semana, de Arduino, tá? Isso aqui é bem mais tranquilo. Mas também vai ter um trabalho só com essa parte aqui, tá? Então baixem os programas aí. Na semana que vem a gente puder fazer algumas coisas em aula. Certo? Uma dúvida, pessoal? E esse trabalho que tu vai postar hoje vai ser para a próxima aula? Não, vou dar mais um prazo aí pra vocês fazerem. Que bom. Não vai ser logo já. Vou dar umas 2, 3 semanas. Beleza, obrigado. Feito, então. Então tá certo. Até mais. Conversamos. Até mais, valeu. Tchau, tchau. Valeu.